Quantas tentativas de golpe você sofreu na última semana? Sim, quantas ligações Se você a gente contar, recebe? ligação, produto falso, e-mail dizendo chegou sua encomenda e vamos supor que são 2 vezes por dia. Então são 14 vezes na semana que você recebe uma tentativa de golpe. A criança ou adolescente que está online também, eles recebem 17 tentativas de golpe por semana. Tem uma diferença, que se a gente entender isso, a gente entende tudo. Criança não tem dinheiro. Então, quando o criminoso encontra, e é uma criança ou adolescente, ele tem que transformá-lo em dinheiro. Como é que ele vai fazer isso? Na dignidade sexual. Vai atacar a dignidade sexual da criança. Conseguir vídeo, conseguir foto, conseguir a criança em si. A gente tem casos de adolescentes que entraram em aplicativos que um amigo mandou um carro. Alguns voltaram, outros, infelizmente, não foram. Então, essa é a questão. Se ele te encontrou 2 vezes por dia, a criança está online 2 vezes por dia. Por isso que a gente evita crianças pequenas jogarem joguinhos online. Bem-vindos ao Café com Paz, o podcast da Universidade de Paz. Sou Ana Luísa Meirelles e junto com o Dr. Vimer Botura, mergulhamos na parentalidade e nas relações entre pais e filhos, convidando pais e especialistas da área para as nossas conversas. Nosso programa oferece insights práticos e conteúdo para fortalecer laços familiares e o seu desenvolvimento pessoal. A cada episódio exploramos estratégias e compartilhamos experiências que ajudam a criar um ambiente familiar mais amoroso e compreensivo. Junte-se a nós para aprender, crescer e desenvolver suas relações familiares. Comunicação consciente e prevenção à violência, um diálogo essencial para pais e educadores. Bem-vindo a mais um podcast Café com Paz da Universidade de Paz. E hoje temos uma convidada muito especial. É um verdadeiro farol de inspiração e conhecimento. Alguém que utiliza a comunicação como ferramenta de transformação social. Abordando um tema de extrema relevância e, por vezes, doloroso, mas fundamental para a segurança e o desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. Ela é Sheili Khalef. Uma educadora com mais de 20 anos de experiência, especialista em oratória e, acima de tudo, uma voz poderosa na erradicação da violência sexual e online. Sheili, que honra ter você aqui conosco no Café com Paz da Universidade de Paz. A honra é minha, tô até nervosa, gente. Eu não tenho roupa para isso, para falar com gente tão importante. Bem-vinda. A sua apresentação, ou seja, de toda essa sua experiência com comunicação, com educação, inclusive no treinamento, né, de profissionais, executivos. Nos conta um pouco mais como isso surgiu, isso na sua vida. A gente já conversou um pouco, isso veio um pouco do teatro e tal. Eu sempre fui uma criança que não parava quieta. E a minha mãe, eu gostava de desenhar. E o meu pai achava que eu deveria desenhar, ser desenhista, né? Fazer alguma faculdade nesse sentido. Mas não tinha jeito. Desde os 5 anos eu fazia teatro, participava de um concurso de poesia. Eu sempre falava em público. Participei de todo... Eu sou lá de Pato Branco. E lá em Pato Branco tinha 3 grupos de teatro. Eu participava dos 3. Da Igreja Luterana, do Teatro Municipal, do colégio onde eu estudava. Então eu fiz teatro, fiz direção de teatro no Paraná, em Curitiba. Depois dei aula na Universidade de Teatro, de Cinema. E já ali na universidade, eu treinava pessoas, né, atores, e já começaram a me chamar. A primeira pessoa que não era do teatro foi uma escritora que precisava ir no programa do Jô. E aí eu treinei ela, porque ela era boa escritora, mas ela não sabia como vender o livro dela, né? E isso, gente, faz muitos anos, tipo 20... E aí eu comecei a treinar todo mundo que precisasse se expressar em público e não parei mais, né? Já dirigi espetáculos, já treinei atores, já treinei gente pro The Voice, apresentador de programa de TV. E cheguei no mundo corporativo aqui em São Paulo. E no mundo corporativo acontece uma coisa, se gasta muito dinheiro numa convenção de vendas, por exemplo. É muita grana, né? É cenário, é levar todo mundo para lá, é coffee, é não sei o quê. E aí subia um executivo ou uma executiva no palco, em 5 minutos estava todo mundo dormindo já. Porque se pensava em tudo menos na preparação dessa pessoa. E as pessoas começaram a me chamar para prepará-los. Então, há alguns anos, eu trabalho mais, dirijo ainda eventos, mas trabalho mais treinando a comunicação de pessoas do mercado corporativo. Seja em company, assim, ou mentorias, mas eu trabalho muito em company. Apresentações, situação de conflito, network, influência. Eu me especializei nessa área e uso esse conhecimento
para essa causa que me irrita, que é a violência sexual. A gente tem 68 milhões de brasileiros adultos no país, 32% da população, que já sofreram violência sexual. Geralmente antes dos 13 anos de idade. Isso é somar, você tem que somar uns 8 estados para dar essa população. É muita gente. E se eu tenho uma pessoa que sofre violência sexual na família, todo mundo vai sofrer as consequências desse trauma junto. Então, eu acho que não tem um brasileiro ou brasileira que não esteja sofrendo as consequências da violência sexual hoje. Por isso, para mim, é um tema tão urgente. E também a gente não consegue dar uma desculpa. Eu estuprei ela porque eu precisava de dinheiro, né? Porque se a pessoa rouba, você ainda consegue qualquer tipo de explicação. Agora, essa é uma violência de um tipo muito específico, muito desumanizador, né? Ela tira a humanidade, a alma, né? Tanto que é usada como arma de guerra. Então, a gente está numa guerra. Sim. E acho que é uma coisa, né, Vimer, que poucos pais e educadores talvez tenham uma plena consciência de todos esses riscos e das consequências que isso leva, né, desses números. E pelas características, muitas vezes, das pessoas que praticam isso, né? Que, a princípio, são pessoas acima de qualquer suspeita. No geral, né? A gente tem dados bem robustos, assim, do Anuário de Segurança Pública. É pai, em primeiro lugar, são os pais que abusam dos filhos, meninas e meninos, sexualmente, né? Depois, avô, tio, padrasto. Mas tem um mito que as pessoas falam, não, então é um padrasto, não pode. O pai biológico jamais faria. Mas é o contrário. Por quê? O pai acredita que ele é proprietário da família. A gente tem uma ideia. Por isso que também a gente tem uma violência doméstica tão grande. A gente tem 2 mulheres sendo assassinadas por dia no Brasil, geralmente pelo companheiro ou ex-companheiro. Por que um homem acha que ele pode matar a mulher quando ela diz não quero mais você? Porque ele acha que ela tem que fazer o que ele quer. E ele pensa essa mesma coisa sobre os filhos. Ele estende esse domínio. É como assim, o pai é o dono de tudo. Então, eu te dei comida, eu te dei casa, Portanto, eu tenho direito. Portanto, eu tenho direito do que eu quiser. Você não vai embora se você é a mulher. Então, não é à toa que esses números são tão próximos da violência doméstica e da violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas aí tem uma coisa importante. Eu vejo muita gente preocupada em falar da internet como um fator que estimula, que cria isso. Mas, na verdade, isso tem um perigo, eu entendo, que está deslocando para a internet e deixando de olhar para onde realmente o problema é maior, que é em casa. Como que é isso? Eu acredito que os problemas estão nos 2 lugares. A questão da internet, por exemplo, existem prisões sendo feitas de exploradores sexuais, né, que falam com 200 crianças ao mesmo tempo. Então, realmente é um problema que a gente tem que olhar, porque enquanto uma pessoa perversa, né, um criminoso, eu não vou chamar de pedófilo, gente, que existe uma grande confusão. A maioria das pessoas que explora crianças sexualmente não é pedófilo, é uma pessoa que tem interesse em pessoas adultas, que é casado, porque pedófilo seria uma pessoa que só se interessa por alguém antes da puberdade, né? Tem toda uma... E não elimina o crime, que tem gente que fala, mas pedofilia... Não elimina que isso é um crime, mas é uma porcentagem meio pequena. E aí a gente pode discorrer sobre isso depois, se for o caso, mas a questão é que ele violentava uma criança, né, por vez. Na internet, ele consegue falar com 200 ao mesmo tempo, com 300, com 50, conseguir imagens, né? Mas na internet você tem como identificar e tem como a polícia chegar, como quem investiga chegar e descobrir essas pessoas, né? Então, mas o que me preocupa é se atira tudo para a internet. Claro, não pode olhar só para a internet, deixar jamais. De olhar para a matriz, né? Porque o problema maior ainda está em casa. E muitas vezes, pelos problemas que estão em casa, a criança se expõe mais na internet. Ela só facilita, né? A internet facilita. Sim. Inclusive, teve agora a primeira prisão, porque a gente tinha na internet a violência contra as crianças diretamente, você tinha crianças feitas com inteligência artificial, isso já é um problema de uns 3 anos atrás, criavam crianças falsas, né? Sim. E agora você tem o uso da inteligência artificial para fazer uma criança real, colocar uma criança real em uma cena de violência sexual. Então, eu pego a foto de um filho seu, de alguém, e coloco. Primeira vez prenderam um cara, isso. E ele disse, eu ouvi, lá eles filmam tudo nos Estados Unidos, né? Você vê a entrevista, né, com os investigadores, ele fala que quem encomendava isso porque custa caro, não é também você jogar ali, não é tão simples qualquer inteligência artificial que faz. Ele falou que quem mais encomendava eram os parentes próximos da criança. Isso.
Então, é só a inteligência artificial, a internet, ela não criou o problema. Ela consegue dar mais... Ela escala o problema. Sim. Mas ele está... Dentro de casa é o lugar mais inseguro para uma criança ficar. Ao mesmo tempo é o mais seguro. Eu sei que as pessoas odeiam ouvir coisas assim. Mas até porque uma criança, ela sai de casa, gente, ou sai sem parente, não. O máximo que ela vai numa escolinha e volta. Então é quem está ao redor dela que Mas, vai gente, violentar ela, realmente né? é muito difícil ouvir isso, né, Vimer? Mas é um fato que a gente tem que olhar muito. Quando eu estou falando o que eu digo, eu não estou defendendo a internet. Lógico. Eu só estou dizendo assim, que é preciso olhar, porque é muito comum você faz uma acusação forte achando um culpado lá Para se livrar para daqui. se esconder aqui. Né? Então, aí a gente tem que olhar muito para isso. As né? pessoas desconfiam muito, acho também, dos próprios sentimentos ou do que a criança diz. Ainda tem esse mito de que a criança mente sobre isso. A gente sabe que é raríssimo uma criança mentir sobre violência sexual. E ela traz também nos termos dela, né? Muitas vezes, como ela não sabe o nome das partes íntimas, ela vai falar de um jeito que nem sempre os adultos entendem. E recentemente eu conversei com uma mãe que descobriu, depois de uma separação, vídeos... Por uma casualidade de que os e-mails ainda estavam conectados, e assim, uma relação de muitos anos, de muito amor, que foi uma relação boa, que foi uma separação tranquila, sabe? Não tinha nada que indicasse um problema, fora os filhos, às vezes, voltarem meio cabisbaixos da visita à casa do genitor. Que aí a gente tem até dificuldade de chamar do genitor. E um dia ela encontrou mais de 100 vídeos dele explorando as crianças. Então, é uma coisa... E não é que essa mulher tenha qualquer tipo de culpa, porque a gente precisa lembrar que o ser humano adulto, quando ele quer, ele mente para muita gente por muito tempo e com muita habilidade. E aí é isso, né? Você tem 2 crianças completamente traumatizadas, uma família completamente destruída e uma coisa que vai marcar, não tem? Vão lidar com esse processo. E às vezes a criança não é que ela mente, ela omite. Geralmente ela omite, ela não vai né? falar. Porque é uma pessoa que a ama, principalmente se é um tio, uma pessoa que ela gosta. E a pessoa também é muito hábil em fazer aquilo ser prazeroso para a criança. Porque se ela bater na criança, a criança sangrar, é lógico que todo mundo vai... Também tem esse mito, as pessoas acham que violência sexual... Se eu falo agora, gente, sofri uma violência sexual antes de vir para cá. Mas eu estou falando assim, nesse tom, e vocês estão me vendo aqui, vai ser muito mais difícil vocês acreditarem. Se eu estiver com o olho roxo, com um pedaço do meu cabelo arrancado, a roupa parece que essa não é uma violência visível. Né? Não é uma violência visível, mas as pessoas elas tendem a duvidar de uma violência porque ela não está caracterizada como a gente tá, como a gente espera, né? Ah, tá, mas como que ela está falando calmamente que já sofreu estupro? Não, porque ela lida com a violência dela do jeito dela, né? Não é você que pode determinar, né? Por isso que eu falei que acontece com pessoas acima de qualquer suspeita, né? Então, um cuidado importante é cuidado com excesso de bondade. Sim, e até porque o predador sexual, ele vai tentar ter aliados, para que quando alguém o denuncie, ninguém acredite. A gente tem quantos líderes religiosos, líderes comunitários, políticos. Parece que quanto mais poder a pessoa tem, melhor desconfiar. Porque o que acontece? Nesse poder, que é um poder que pode ser monetário, pode ser um poder social, né? Por exemplo, um líder comunitário, um líder religioso. A hora que uma criança disser, e eles sabem, e não quer dizer que ele vai violentar todas as crianças, ele vai escolher aquela que ele sabe que não vai ser ouvida, que ele sabe que tem uma carência, que ele percebe. Isso tem a ver com o que você falou. Forma, né? Vulnerável de alguma maneira, né? Ou até pode ser uma vulnerabilidade do momento que ela está vivendo, da família, de uma carência, pode ser uma vulnerabilidade de uma neurodivergência, por exemplo, né? Crianças neurodivergentes, racializadas, crianças LGBT, todas são mais focadas por criminosos. Sim. Porque estão ali mais sensibilizadas, né? E quando a gente traz essa informação e esses números que são assustadores, o que a gente tem que falar para esses pais observarem, prestarem atenção e, principalmente, acho que como falar com os filhos e a partir de que idade? O que você sugere? Sugiro o livro da minha amiga Leiliane Rocha. Vocês vão trazer ela aqui também, que é Como Falar de Sexualidade com Crianças, né? Mas, essencialmente, você precisa... Tem uma coisa básica que é o seguinte. A gente respeitar o corpo da criança faz com que ela respeite o próprio corpo. Porque eu posso falar muito para uma criança ou para um adolescente, mas, no geral, ele vai me copiar.
Vai observar. Então, se quando eu vou trocar o meu filho, eu falo, olha, mamãe vai te trocar, porque tá frio, mamãe vai colocar sua roupa. Eu sei que tem criança que adora ficar pelada. No geral, eles odeiam botar roupa. Eu tinha um sobrinho que a gente criou a música do Nenê Peladão, porque para pôr uma roupa naquela criatura era muito difícil. Então, você tem que sempre explicar o que você está fazendo, explicar que vai tocá-lo. A gente tem uma mania de tocar no corpo da criança como se fosse uma coisa. Eu não faria isso com você. Tipo, se eu vejo que o seu cabelo tem um negocinho, eu falo, Conice, tem um negocinho aqui. Mas com criança a gente pega, limpa o nariz, tira a blusa, põe a blusa, fala, mete aqui, não sei o quê. E não justifica. Se sempre eu pedir licença na hora de tocar a criança, desde que ela é bebezinho, se alguém vier sem pedir licença, ela vai estranhar. Né? Então, eu tenho que dar essa segurança de que o corpo é dela. E isso começa, a Leiliane até fala, começa na barriga, ela vai explicar isso quando ela vier, né? A mãe ser bem tratada durante a gravidez. A criança ser bem tratada em relação é isso. O que a gente vai ter que ensinar, aí um pouquinho, ela vai crescendo, é o que é a parte íntima. Quem pode ou não tocar? Por quê? Eu tenho uma colega que ela sempre fala, pro filho de 5 anos, ela fala, nem a mamãe e o papai podem encostar na tua parte íntima. A tua parte é tua. O que é privado, né? O que é íntimo? A gente te ajuda enquanto você ainda não consegue se limpar direito, né? Vamos ajudar a limpar o cocô, vamos ajudar a dar banho. Daqui a pouquinho você vai fazer isso sozinho. E também dar muita segurança de que se qualquer coisa acontecer, ele pode falar com você. Porque o que acontece é isso, a criança não fala, ela fica com medo, ela pensa que ela fez algo errado, ela se apavora. A gente tem que criar uma criança que dê um grito, que fala, o quê? Não quero! Isso. Eu tenho uma amiga que ela ensinou a filha que ninguém pode mexer no corpo dela, e ela tinha 4 anos na época, ela machucou o pé, e eles foram no médico, ela cortou o pé, brincando na rua, sei lá. E ele foi mexer no dedo dela, não! Aí ele, mas eu preciso olhar, ela, o corpo é meu, eu que decido, com 4 anos de idade. Claro que ela estava usando de subterfúgio, porque mexer doía, mas ela já estava ali com esse bom ensinamento, com esse bom ensinamento, né? Ensinar que criança não namora, que qualquer imagem de gente nua, porque o que acontece hoje nas redes sociais tem muito, no WhatsApp, figurinha de gente pelada, então tem como você falar adequado à idade, você não precisa falar que tem pedófilo, mas você tem que falar que criança não namora, você tem que falar que qualquer imagem de gente nua não é legal. Por quê? Porque é a intimidade da pessoa. Se você já ensinou a parte íntima, ensinar que tem o outro, ensinar consentimento quando ele virar adolescente, vai ser muito mais fácil. Né? Você vê que é muito mais difícil ensinar depois de adulto. Quando a criança é pequenininha, você vai ensinando quais são as partes íntimas, que aquilo é dela, que ela não vai compartilhar com outras pessoas, do mesmo jeito que você também tem a sua parte íntima. Quando ela não vai ser um menino que vai tentar roubar um beijo ou vai fazer um nudes da colega. A gente tá com esse problemão, né? Porque antes já se fazia, agora a inteligência artificial tá mais avançada. A gente tá tendo de novo uma onda nas escolas do Brasil de meninos fazendo o fake nudes das colegas, né? Imagens das colegas nuas. Isso é um problema da inteligência artificial? Claro que não, é da educação sexual. É do desprezo pela intimidade do outro, que deve vir também do desprezo pela sua própria intimidade, né? Não aprendeu a respeitar a sua própria intimidade. Eu diria que é pelo problema da educação, inclusive a sexual. Inclusive, Da com educação. certeza. Porque se educa para ser submisso, ou se educa para ser carente, né? Ou se educa para ser uma pessoa com necessidades não supridas, e os pais precisam aprender quais são as necessidades a serem supridas das crianças. Então, a necessidade não suprida gera uma necessidade. E essa necessidade gera a busca daquilo que traz a solução. E aí, o que traz a solução, muitas vezes, é assim: eu recebo algo de bom que me dão e por baixo vem tudo de ruim que vem junto. Não é? Então, assim, muitas vezes a gente tem que olhar muito para isso. A relação pais-filhos, infelizmente, ainda hoje, cria muitas pessoas com necessidades não supridas. Eu fico vendo, por exemplo, você vai ver um show da Lady Gaga, recente foi Lady Gaga, por exemplo, pessoas que vinham de longe com fralda para ficarem na praia 3, 4 dias idolatrando uma pessoa. A tendência à idolatria. Como essas pessoas são todas fragilizadas e têm um reforço social muito grande, são pessoas vulneráveis. Né? Então, assim, a sociedade ainda cria crianças muito vulneráveis, porque os pais não sabem aquilo que é essencial que tem que dar para a criança. O essencial é uma sensação de segurança, conforto, aceitação, direito a protestar, porque a criança tem que poder expressar sua raiva, sua insatisfação, sua indignação com algo que é da natureza.
Então, se educa crianças muito submissas, respeitando muito os adultos. Tem que ter respeito, mas tem diferença de respeito e submissão. Então, precisamos instrumentalizar os pais para dar o que a criança precisa para se defender. Porque os caras escolhem as mais vulneráveis mesmo, né? Você fala, eu fico pensando em bullying, né? O bullying, o autor do bullying, mesmo esse que faz as imagens das colegas, ele quer aparecer, ele quer ser reconhecido. Tanto Ele tá que precisando ser visto, né? a gente nem fala tipo agressor e vítima quando a gente fala bullying, a gente fala autor. Porque ele também é uma vítima de alguma coisa. Quando duas crianças estão nessa... Inclusive legalmente, quando duas crianças estão nessa situação, o que está acontecendo? A gente hoje tem criança de 9 anos violentando a de 4, sexualmente. Então, como é que eu vou dizer? Essa criança... Teve uma mãe que me escreveu que o menino de 8 anos, na turma dos filhos dela, passou a mão na filha dela, fez coisas com a filha dela, ela estava indignada. Eu falei, calma, vamos respirar? É uma criança de 8 anos. Alguma coisa está acontecendo com essa criança? Será? Será que a gente não tem que se preocupar com os dois? Eu sei que você está traumatizada nesse momento que a sua filha foi agredida. Ela tinha repertório para te contar. Ela já tinha tido aula na creche anterior, na escolinha anterior onde ela estava. Então, a criança se identificou, já comunicou a mãe, tudo. Essa outra criança tem alguma coisa acontecendo. A gente vai ter que se preocupar com as duas crianças, né? É verdade. Isso é tão importante também, né, Sheili? A gente se preocupar com esse entorno, né? Total. E você falou essa coisa do Lady Gaga, eu fiquei pensando, porque o que a Lady Gaga oferece que muitos pais no Brasil não oferecem? Aceitação sobre a orientação sexual. Gente, as pessoas falam, Sheili, mas não tem criança gay. Eu falo, não, o gay nasceu em árvore adulto. Ele pula assim do nada. Você faz assim, planam, pum, surge uma pessoa gay. Não é assim, gente. Quando tinha lá seus 11, 12 anos, queria dar uns beijinhos em alguém, às vezes a menina queria dar uns beijinhos numa menina, o menino queria dar beijinho em menino. O que a Lady Gaga faz? Você nasceu do jeito que você é, seja feliz, você merece a felicidade. Ela oferece uma aceitação que muitas vezes em casa a pessoa não tem, ela é expulsa de casa. A gente é muito violento com tudo que considera diferente, né? Por isso que eu falo, as neurodivergentes, racializadas, LGBT, o bullying vai ser nesse lugar, o bullying é muito em relação à sexualidade. Porque já deu, não deu, tem peito, não tem peito, tem bunda, não tem bunda, é gay, não é gay, beijou, não beijou. É uma chaga na nossa sociedade essa sexualidade pervertida, que não é positiva, né? Que não é falada, que não é trabalhada. Outras coisas que os pais vão ser orientados como eles vão reagir a uma situação dessa, né? Porque se a criança tem medo de se abrir e falar, porque o pai fica agressivo ou a mãe desmaia, né? Ou a mãe fica agressiva ou o pai desmaia. Aí ela não fala mais, né? Não se abre. Então precisa ter outra coisa importante que acontece. Às vezes, como você citou o caso da mãe da criança de 4, o menino de 8, a mãe vai lá e faz um escândalo, vai na escola, vai onde foi, torna público, ela expõe a criança, né? Pode acontecer. No afã de fazer justiça. E aí, então, desanda, né? Então, assim, são situações que as pessoas, os pais vão ser orientados para como lidar nessa circunstância. É um material um pouquinho complexo, mas ele é muito legal, que é uma apostila da escuta protegida, que o próprio governo fez junto com a Childhood Brasil. Tá lá no meu link, eu deixo lá. Legal. É o Guia da Escuta Protegida. O que é o Guia da Escuta Protegida? Que seria o ideal que a pessoa que trabalha com crianças e adolescentes, ou os pais também, deveriam ter como assim, sabe, pré-natal para mim tinha que ter ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. No pré-natal, os pais têm que ler o ECA, fazer uma provinha. Igual a gente faz para dirigir, tem que ler o Estatuto da Criança e do Adolescente, que as pessoas ainda acham que é sobre delinquência, sobre... Não, gente, ali tem princípios incríveis. E o Guia da Escuta Protegida, que é como eu escuto um relato espontâneo de violência, seja da criança falando que algo aconteceu com ela, ou que algo aconteceu com outra criança, sabe? Ou adolescente. Estou falando criança e adolescente, tá, gente? Para não ficar criança e adolescente, criança e adolescente. Então, como eu escuto isso, que no geral, eu vou escutar e vou validar. Só que o que a gente quer? A gente quer desconfiar, a gente quer investigar, a gente acha que a gente é polícia, né? Mesmo que você seja um professor, uma professora, diretor de escola, não é tua função investigar, tua função é escutar esse relato, você anota as coisas principais, tem as perguntas que são boas de fazer e não tão boas, tipo, você não vai ficar investigando. Você vai perguntar, tem algo que você quer fazer? Você precisa de algo? Você quer relatar mais alguma coisa? Você não vai...
Ah, mas foi isso mesmo? Ah, mas onde é que você tá? Ah, mas que jeito que foi? Teve uma outra menina, por acaso, de 4 anos também, que a mãe me escreveu e disse que a menina chegou em casa e falou que o coleguinha tal, deu o nome do coleguinha, tinha tocado nela enquanto ela estava fazendo que ela acordou do sono. Eles fazem aquele das Soneca. crianças dormirem, isso, na creche, com o menino com a mão dentro da vulva dela, ali, na vulva dela, né? Não lembro qual apelido que ela dava. É importante que as crianças saibam o nome correto, tá? Com a mão ali. Porque ela tinha tido aulinha também em outra escola. É bem parecido com a outra história, só que aí a mãe foi lá falar com a escola. Ah, o que aconteceu? Ela falou para a professora. A professora chamou a coordenadora e mais 2 professoras e pediram para ela repetir tudo. Então, jamais. Na terceira vez, ela já não falava. Ela, não. Ah, mas qual que é o menino? Ela já Não viu que aquele sei. ia ser Não problema. sei. Era o da sala tal. Não sei. Ela começou a ficar com medo, um monte de adulto ao redor. Então, jamais a gente fala. Você nunca chama outra pessoa. Eu já vi relato de uma moça que falou o seguinte: ela havia sido sequestrada e foi abusada. E ela acabou indo procurando, encaminhada a psicólogos, psiquiatras, etc. E ela me falou assim: doutor, o senhor é o primeiro que me escuta, porque os outros estavam interessados em saber como foi. Parece que eles estavam muito mais interessados em satisfazer a curiosidade deles do que resolver a minha necessidade, né? Porque não interessa o detalhe, o que Isso foi. interessa. Você é investigador de polícia? Não, então não pode. Não pode te interessar. Interessa a dor da pessoa, como ela processou aquilo, como ficou aquilo na vida dela, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas vão por um viés investigativo. E outra coisa, procurando eleger um culpado. Ah, a culpa daquela pessoa que fez. Nem sempre. Escolher um culpado não gera solução. Porque exclui o culpado, pune o culpado, mas não resolveu a dor dessa pessoa aqui. É a dor dessa pessoa que interessa. O que ela decidiu em função da experiência é o que interessa, né? Então, excluir o culpado, ok, pode ser parte de um processo, mas geralmente a sociedade elege culpados, como, por exemplo, tenta se culpar a internet de coisas, deslocando o foco principal, que ainda é no meio familiar, né? Então, assim, achar um culpado muitas vezes é uma forma das pessoas se isentarem das suas responsabilidades. E no caso da violência sexual, eles vão tentar achar o culpado na vítima. O que eu já entendi há muito tempo. Aliás, um dos vídeos meus que viralizou há muito tempo era o que não dizer para uma vítima de violência sexual. Porque eu contava que tinha sofrido violência e ouvia absurdos. A pessoa começa a investigar porque ela quer decidir se foi um estupro ou não. Ela quer dizer. Ela quer porque a julgar. vítima, se não fossem as vítimas no Brasil, não tinha crime, né? É uma coisa impressionante, porque parece que sempre a vítima é responsável. Então, sempre a pergunta é, mas ele já não estava dando em cima de você e você não percebeu? Mas que roupa que você estava? Parece que a gente está falando uma coisa de sei lá quantos anos atrás, mas é Parece até cultural mesmo, exatamente assim. né? As mulheres começam a investigar imediatamente porque elas querem ver como elas podem se proteger, muitas vezes. Mesmo que ela não desconfie de você, ela começa... E onde que foi? E como que foi? E que nananã. E aí não é mais sobre sua dor, é isso. É você ficar dando um relato e Sobre a para a curiosidade. pessoa te julgar. Os homens, geralmente, tá, gente? É porque eu fiz uma experiência, porque em 2016, numa viagem, um homem veio para cima de mim, eu fiz denúncia e tal, né? E eu aproveitava e conversava com colegas de trabalho. Foi uma experiência social. Eu falava, fui estuprada. Só para ver a reação das pessoas, ver qual é o nosso preparo para lidar com isso. As pessoas nem os adultos sabem lidar com isso. Nem quando um adulto, ninguém sabe lidar com a dor do outro. A gente sabe lidar com coisas fofas. Teve uma grande amiga minha que ela disse assim, eu contei para ela, imagina, 20 anos de amizade. Aí ela falou assim, bom, então chega, vamos fazer outra coisa, que essa energia não te pertence. Como se eu estivesse fazendo isso porque eu estava presa a uma energia, sabe? Como se eu pudesse fazer assim e não pensar mais nisso. Mesmo pessoas que te amam não têm repertório para acolher uma dor. Eu acho que isso é uma educação que a gente precisa ter na sociedade, de deixar o outro falar sem querer ou eliminar aquela dor, ou mudar de assunto, ou ninguém quer falar sobre... Quem que quer ouvir sobre criança estuprada, sobre violência sexual? Eu criei um grupo de apoio em 2016 depois disso, porque ninguém quer... As pessoas começaram a me mandar relato para uma desconhecida da internet. Lá no grupo eu tive uma situação de uma moça que tinha sido violentada pelo pai, ela contou isso. Depois ela casou, teve filho, o casamento acabou e ela, não tendo para onde ir, voltou para a casa do pai. Ela tinha sido violentada pelo pai e pelo irmão.
E os dois ainda moravam na casa. E aí ela contou essa história pra gente e alguém comentou, veja, mesmo uma vítima de violência, que absurdo, e você não tem medo que ele violente o teu filho tem a idade que você tinha quando ele te violentou. Eu falei, você tem uma casa para oferecer para essa moça? Né? Porque é muito fácil. De fora, a gente sempre tem uma ideia, uma solução. Você vai levar ela para algum lugar? Por isso que a gente precisa de local de acolhimento. A vítima, ela fala se ela puder falar. Claro que a gente pode incentivar isso, mas a gente não sabe o que é viver a vida daquela pessoa. Pois é, em contrapartida tem reação de mãe, eventualmente. Eu já tive vários relatos de pessoas que descobriram que o namorado da mãe, ou o pai, ou alguém da família havia tido alguma tentativa, algum abuso, e relata para a mãe aquilo, e a mãe fica em silêncio, porque depende financeiramente daquela vida, né? Daquela circunstância. E aí, então, essa pessoa fica com raiva, ou se for do pai, né? E da mãe. Se é do namorado da mãe, e da mãe. E ela fica com mais raiva da mãe, né? Porque a mãe, de alguma forma... Talvez não tenha protegido. Não deu a devida proteção. Você vê como é complicada essa situação, porque às vezes as pessoas dependem financeiramente de quem abusa. E às vezes até o abusador faz eles dependerem intencionalmente. A gente teve recentemente uma mãe também que foi presa por... descobriram que as crianças estavam sendo abusadas. Foi um caso recente aqui no Brasil, era mais de uma criança, estavam sendo abusadas. E a mãe ser conivente, mas a mãe também tinha sido abusada a vida inteira pelo pai dela. Então ela nem, na mente dela, até dessa própria mãe que foi violentada, aquilo era o que acontecia. Ela nem sabia que não era assim. Estava normalizado naquela cabeça. Agora, quando a gente fala dessa normalização, é nesse caso, então, que talvez a gente entende que algumas escolas, em vários ambientes, né? Então, é melhor não falar nada, porque a gente não vai ter como lidar com isso. Se a escola percebe alguma coisa, percebe que a criança talvez é abusada, como que a escola deveria lidar com isso? Supondo. Pois é, se ela toma uma medida dramática, ela pode atrapalhar mais do que ajudar. Então ela tem que tomar medidas sutis. Nesse sentido, todo mundo que trabalha... Não, eu acho que a medida é que depende do que a gente quer dizer com dramático ou sutil. Isso é um caso de polícia. Certo. Violência sexual não é uma coisa que eu resolvo conversandinho assim, vem cá, Não, vamos mas resolver. Não é uma briga de condomínio. É porque dramático eu entendi o que você quis dizer, que é o que você falou antes, né? Essa coisa de Não, a mas gente precisa de qualquer fazer... forma, alarde, se for né? de duas crianças. Sim, se for de duas crianças. Mas assim, vai ter que chamar, se a criança está sofrendo violência de outra criança, as duas famílias vão ter que ser comunicadas, provavelmente vão ter que ser investigadas, porque se uma criança está abusando de outra criança, provavelmente... Antigamente se dizia que ela sofreu violência, mas não necessariamente, gente. Isso também já é mito. Ela pode só ter visto um vídeo estar reproduzindo, um vídeo que alguém da própria família mostrou, um vídeo que uma outra pessoa mostrou. Pode ser que a família... Ou estimulada. Tem pais, homens aqui no Brasil, que mostram pornografia para os filhos para que eles não Sejam virem machos. gays. Isso é uma violência. Mostrar imagens de sexo para uma criança é violência sexual contra a criança e adolescente. Isso tem que gerar denúncia. Isso já é violência. Então, assim, recomendo que as instituições, né, as escolas, instituições de ensino, academia, balé, tudo que for, leiam ali a apostila de... Não é depoimento especial, é como acolher um relato espontâneo de violência. Ali também vai ter como você encaminha isso, porque aí você vai para a organização da escola. Então, você escutou. Você vai falar com a direção da escola. A direção da escola, sempre, não tem escola séria no país, nem existe, que não faça parte da rede de proteção à infância. Porque a escola é o lugar onde as crianças contam coisas, é o lugar onde o professor, todo dia com aquela criança, ele observa alguma coisa, até violência física, né? Então, eles estão próximos do conselho tutelar, do CRAS, CREAS. Então, existe um apoio que a escola vai ter que buscar para lidar com a situação, até da polícia, entender o que é, que depende muito de cada situação. Mas eu garanto a vocês que a escola não vai resolver isso sozinha. É muito importante reportar esse tipo de coisa. Mesmo que nada... beleza, duas crianças pequenas, rolou ali uma coisa... Vai ter que ser investigado, mesmo que ninguém vai ficar sabendo de nada. É isso que é o drama que não pode acontecer. Mas tudo tem que ser relatado, porque digamos que essa criança muda de escola, acontece de novo numa outra escola. Às vezes a gente não tem o histórico e não sabe que já foi relatado que aquela criança apanhava numa outra. Então é muito importante você registrar as coisas
para não sofrer essa consequência depois, sabe? Acho que te respondi, né? E só lembrando, já existem leis, qualquer profissional de educação, a Lei Menino Bernardo, que obriga eles a informarem qualquer tipo de violência na escola, qualquer tipo de violência contra a criança, e a gente tem a Lei Henri Borel, mais recente, que obriga qualquer ser humano brasileiro a denunciar violência ou suspeita de violência contra criança e adolescente em local público ou privado. E não existe desculpa de educação. Ah, mas foi para educar. Isso não existe na nossa lei, tá, gente? Então, todos nós somos obrigados a denunciar e caso nós sejamos parentes da criança e do adolescente vítima e não falarmos nada, nossa pena é aumentada em 3 vezes. Então, digamos que você é a mãe ou a tia e você sabe que aquela criança é espancada ou apanha, ou seja lá o que for, ou é deixado sozinho, whatever, você vai ser responsabilizado por isso. Então, os profissionais de educação, claro, mas todo cidadão brasileiro. E você não precisa ter certeza. Ai, Shirley, mas eu não tenho certeza. Não importa, você não é polícia, você vai denunciar, porque esse é o tipo de crime que se você tiver que ter certeza, já aconteceu um estrago muito grande. Sim, já foi, né? Já foi. Esse é um papel enorme, né? Como comunidade, como pais, como a rede de escola e todas essas outras instituições que estão nesse entorno e que precisam estar atentos e, como você disse, inclusive até o que a gente traz desse conhecimento, Shirley, é muito, na verdade, para os pais, como você diz, desde o pré-natal, para trazer esse entendimento sobre valores, sobre a relação com criança, sobre a conexão, sobre olhar as necessidades, sobre observar muito, porque a gente entende realmente de como isso é importante. E como a gente tem tanta ciência para isso hoje, e apoio, é tão mais fácil se os pais estiverem preparados para essa jornada, porque daí, inclusive, até você já evita vários outros riscos, né? Mas aí tem uma coisa importante. Você falou das leis, nós estamos falando muito aqui do assunto o quê. A grande questão é o como. Como a escola vai chamar essa família? Outro cuidado importante é que muitas famílias vão jogar para a escola a responsabilidade, quando na verdade a responsabilidade, ou no mínimo, é compartilhada, e geralmente ela é mais da família do que da própria escola. Okay? Então é importante trabalhar com o como que eu vou denunciar uma suspeita, como que nós vamos agir com essa pessoa que nós suspeitamos. Né? Porque a simples denúncia, o quê? Faça isso, mas se eu faço de uma forma que for fazer alarde, eu faço uma denúncia injusta. Quer dizer, lembro de uma escola aqui em São Paulo, que a escola de base chamava, que saiu na Folha de São Paulo, que teve abuso, depois viu que era tudo mentira, e que aquela escola acabou, os donos quebraram, morreram, etc. Então, assim, como lidar com essa questão, que é o complicado. E aqui entra a importância da Universidade de Paz. A gente sabe o quê? Saber o que é fácil, o que fazer e o que não fazer. Agora, saber o como, aí que entra a alta especialização de pessoas que possam orientar os pais. Né? Então, não pode ser negligente, não pode ser autocrático, não pode ser cruel. Como lidar? Então, assim, aí entra a nossa questão da comunicação tipo tênis e frescobol, em que a gente estimula as pessoas a terem diálogos, em que o problema, 2 pessoas dialogam para resolver um problema. Se as pessoas fazem o quê sem saber como fazer, elas vão transformar o outro no problema. Então é o seguinte, essa criança de 8 anos que abusou de 4, ela não é o problema só. É claro. Não é? A de 4 não é o problema. Porque tem um problema maior que nós temos que saber abordar. Né? Porque nós temos que proteger, na verdade, as 2 crianças. E as 2 famílias. Outra solução que a escola pode fazer, que é muito ruim, é excluir o aluno. Nossa, isso é tão complexo, né? Agora com o bullying. Então, assim, só para não dar a impressão que eu estava falando do quê? Porque a escuta protegida teria modificado completamente o caso da escola base, porque ali teve um pânico moral, as mães... Se espalhou a notícia, todas as mães ficam sabendo, e começa, filho, aconteceu isso com você? Olha, fulaninho disse que isso. Tudo confuso, tudo problemático. Outro dia eu fui para um podcast, encontrei o filho
dos donos da escola base. Ele escreveu um livro agora sobre o caso. É um caso que eu acabei estudando bastante. Porque é muito raro ter esses relatos de mentirosos de uma criança. Então, sempre a gente lembra desse caso, que é o grande caso que a gente teve aqui no Brasil, né? Então, é um caso que a gente acaba estudando. Que foi, sim, uma condução errônea da escola, dos pais, de tudo. Então, a primeira coisa que eu digo... Totalmente. A primeira coisa que eu digo é aprender a escutar sem... Eu brinco com os pais, até para você falar a minha primeira aula de como que eu vou lidar como que eu falo dos violência no ambiente digital. Cara de alface na plantação. Você vai perguntar tudo, você vai conversar. E não importa o que a criança fale. Porque se ela falar, eu fiz um amigo na internet. Você, que amigo que é? Onde foi? Foi no Discord? Acabou, ela não vai falar mais nada. Tá, então eu falo que é a cara de alface na plantação, que é aquela cara assim, ó. Você tá morrendo por dentro. Você quer dar o pulo, você quer pulo. Você fala, eu não acredito que ele fez uma vez que eu falei pra não dar o WhatsApp pra ninguém do joguinho online. Você vai segurar a bolinha ali. Você vai fazer a sua carinha de alface. E todo mundo vai ter que fazer essa cara de alface. Porque até é uma coisa que você já conversou comigo nos bastidores sobre essa coisa da pessoa. Se a pessoa começa a sofrer mais do que a própria pessoa que está narrando, a pessoa vai parar, né? Principalmente se é alguém que ela confia. Se é uma professora, se é um pai, se é uma ela mãe. vai vendo como aquilo tá abalando o outro. Ela pensa, nossa, eu tô fazendo ela sofrer. Tô fazendo minha mãe sofrer, tô fazendo meu pai sofrer, tô fazendo minha professora sofrer. Eu vou ficar em silêncio. Isso é horrível. Ela fica com o problema e com a culpa de causar sofrimento nos pais. O sentimento de culpa já foi tema de abordagens nossas em algumas aulas aqui, que é muito importante. Às vezes a pessoa se sente culpada, ela espera um castigo ou uma absolvição, mas a grande maioria das vezes a pessoa tenta passar a culpa para outra. Então aí desanda tudo. Então a gente tem que trabalhar muito com os pais nessa circunstância de aliviar do sentimento de culpa e trabalhar com a responsabilidade. Tem uma diferença muito grande e importante entre culpa e responsabilidade. Okay? Culpa é uma coisa que a pessoa não resolve. Responsabilidade, sim. Tem uma autora, Sohaili é o sobrenome dela. Eu não estou lembrando o primeiro nome, mas ela tem um livro chamado Do que falamos quando falamos de estupro. E ela vai contar de um estupro coletivo que ela vivenciou, né? Várias pessoas violentaram ela numa viagem, enfim. E ela virou uma ativista. E ela me deu a chave dessa história da culpa, né? Porque quando eu fui no programa, sei lá, Encontro, quando ainda era Fátima que apresentava, eu perguntei lá no grupo para 4.000 pessoas, o que vocês querem que eu diga? Já que eu vou falar nacionalmente sobre o assunto, o que vocês acham fundamental? Que a vítima não tem culpa. E essa autora, ela diz o seguinte, a culpa, ela também traz uma sensação de autonomia. Porque se eu penso assim, poxa, eu não deveria ter saído com saia curta, eu não deveria ter bebido, parece que eu tenho alguma ingerência sobre a situação, porque se eu não tiver, é como se eu recuperasse também um pouquinho. Então, o apego à culpa pode ser também um apego à ideia de autonomia, porque reconhecer que eu fui simplesmente vítima, eu tenho que reconhecer que existe perversidade no mundo, que eu fui simplesmente um alvo. Isso é muito difícil de reconhecer. Que existe violência, que ela está por aí e que eu fui só vítima. Por isso eu gosto da palavra vítima também. Eu uso a palavra sobrevivente, mas eu gosto da palavra vítima. Porque para ter as histórias só tem heróis, mas para ter um herói e um vilão tem muita vítima, gente. Então reconhecer-se como vítima de uma situação que você não teve absolutamente como fazer nada é muito difícil. Às vezes é melhor achar que você teve algum tipo de culpa do que reconhecer essa violência extrema, desumana que aconteceu com você. Existem questões que são não digo inevitáveis, mas existem questões que acontecem porque você estava lá na hora errada, né? E você não escolheu essa hora. Mas não, falar em hora errada está no nosso tempo. Bom, acho que a gente trouxe aqui muitas informações, acho que uma reflexão importantíssima para pais, educadores, ambiente de escola, todo mundo que vive e convive com crianças e jovens. Teve só uma coisa que a gente acabou falando pouco, que foi sobre os riscos na internet, e que, inclusive, você tem um livro, né, escrito para jovens. Eu até já andei lendo também aqui. Eu comecei a ler o livro aqui, né, enquanto eu estava esperando. Achei interessante. E esse outro livro que é maravilhoso aqui, olha, já está tudo marcado, autografado, maravilhoso, sobre a comunicação. Então, não sei se você quer trazer uma breve fala sobre isso, quando a gente fala do risco também na internet. É lembrar que ele é exponencial. Acho que
Briefing básico. Quantas tentativas de golpe você sofreu na última semana? Nossa. Sim, quantas Se ligações a você gente contar recebe? ligação, produto falso, e-mail dizendo chegou sua encomenda e não é o e-mail certo. Digamos, eu tenho feito uma média, assim, nas palestras, eu sempre pergunto, em média, uma vez por dia ou mais. Então, em 7 dias... É que a gente mora em São Paulo, às vezes a pessoa no interior não é tanto, mas se você somar todas as tentativas, vamos supor que são 2 vezes por dia. Então, são 14 vezes na semana que você recebe uma tentativa de golpe. Só por você estar online, ok? A criança ou adolescente que está online também, eles recebem 17 tentativas de golpe por semana. Tem uma diferença, que se a gente entender isso, a gente entende tudo. Criança não tem dinheiro, adolescente não tem dinheiro. Ah, pode ter uma mesadinha, às vezes um cartãozinho a partir dos... Não tem dinheiro. Então, quando o criminoso encontra, e é uma criança ou adolescente, ele tem que transformá-lo em dinheiro. Como é que ele vai fazer isso? Na dignidade sexual. Vai atacar a dignidade sexual da criança. Ele vai tentar conseguir vídeo, conseguir foto, conseguir a criança em si. A gente tem casos de adolescentes que entraram em aplicativos que um amigo mandou um carro. Alguns voltaram, outros, infelizmente, não foram mais encontrados. Então, essa é a questão. Se ele te encontrou 2 vezes por dia, a criança está online 2 vezes por dia. Por isso que a gente evita crianças pequenas jogarem joguinhos online, redes sociais, recomendação a partir de 16 anos, telefone a partir dos 14. Se for dar joguinho para criança, joguinho que seja offline, né? Tela grande é melhor que tela pequena. Então, tem várias recomendações nesse sentido. Mas se você entender que você é adulto, tá? Gente, adulto cai em golpe. Eu nem gosto de cair em golpe. É vítima de criminoso. Parece que o golpe você tropeça e a culpa é sua. Não é. Essas pessoas estudam um dia inteiro. E como fazer isso? Em como fazer essas coisas para que a gente realmente seja ludibriado, perca dinheiro. Eu tenho amigo programador de computação, cara, que já caiu em golpe, que já foi vítima de criminoso. Porque era naquele dia, era naquele horário. Então, ele se nós adultos... aquela informação pensa veio. isso. Se nós adultos somos vítimas de criminoso, criança também. Se é muita tentativa para a criança também, mas com a criança, como eles não têm dinheiro, eles são violentados geralmente na sua dignidade sexual. Meninos e meninas. Não pensem que menino não sofre esse tipo de violência. A gente sofre e aumentou em 1000% no último ano. Meninas sempre sofreram e meninos agora cada vez mais. Acho que o resumo é isso, em relação à violência. Aí tem outras violências no online que são enormes, importantes. O consumismo, a comparação, o design viciante das plataformas. Tem 1000 coisas, mas em relação à sexualidade é isso. É isso mesmo. Ô, Vimer, e completando aqui do nosso papel da Universidade de Paz, quando a gente fala disso para os pais, educadores que precisam de apoio, né, que a gente tem tantos especialistas na área para tanto dar uma mentoria, um atendimento e cursos, aulas ou mentorias em grupos. Então, acho que isso também é importante. Ai, que bom, gente. Quanto mais gente educando sobre isso, falando sobre isso, melhor. Porque hoje as pessoas só acessam redes sociais. Elas veem notícias pelas redes sociais. E a internet não fala mal de si mesma, né? A rede social não vai falar, eu prejudico você. Ela só vai falar bem de si mesma. Sim. Então, se a gente não tem um apoio como o de vocês, um apoio preocupado com a educação, preocupado com a formação, nós não vamos conseguir. Educação é o caminho. A educação, eu insisto na questão do como, né? Porque o diálogo, as pessoas, nós trabalhamos muito com a ideia do diálogo. E no diálogo, as pessoas precisam entender que dialogar significa eu admitir a possibilidade de que eu mude de opinião ouvindo o outro. Que eu, como pai, eu ensino aos filhos, mas eu posso aprender com os filhos se eu os ouvir, se eu processar a informação, se eu tiver muita atenção e tomar cuidado com as minhas intervenções. Você relatou aí, o que aconteceu? Foi assim, foi assado. Quer dizer, as pessoas às vezes induzem a criança a um sofrimento que ela não precisaria ter. Induzem a uma vergonha, uma culpa que ela não precisaria ter. E não é maldade, é simplesmente falta do conhecimento de como lidar. Falta de repertório. E hoje as pesquisas sobre parenting, sobre orientação parental, já nos trouxeram informações suficientes sobre a comunicação, que você é especialista, do como exercer a comunicação. Que no passado ele só sabia que, agora nós sabemos o como. E é preciso trabalhar com essa possibilidade, porque isso é que vai mudar a vida das pessoas. Saber o que fazer e o que não fazer não é difícil. Agora, saber
como, e é outra coisa, o como não é uma receita de bolo pronto, o como é um trabalho, é fruto de ter errado para aprender. De observação, de reflexão, então é de complicado. ajuste, né, Vimer? Mas, de qualquer forma, isso é a essência da atividade nossa na Universidade de Paz. Obrigado pela tua presença. Vimer, a gente tem um bate-bola ainda, Vimer. O que é o Um bate-bola, gente? bate-bola, comunicação, frescobol, tênis. Então, presenteamos aqui nossa master comunicadora para trazer essa metáfora Papo branco. da comunicação, frescobol, tênis, aonde trazendo aqui para quem ainda não conhece essa metáfora, o tênis é um jogo maravilhoso de muita estratégia, inclusive eu adoro. Agora, ele é um jogo onde a gente lança a bola no lugar mais difícil para a pessoa não pegar. E quando a gente leva isso para a comunicação, na sua grande maioria, quando você joga uma fala ou uma frase que é para o outro realmente não conseguir responder. E o jogo de frescobol é um jogo muito de parceria, onde você joga a bola para o outro conseguir responder e manter a bola no jogo. Então, queria E trazer... se a resposta não for como você espera, você se esforça para corrigir. Que o que Isso. interessa é seguir a comunicação. Seguir. Ajustar a bola, né, Ajustar Viber? a bola. E manter a bola em jogo. Então, esse é um livro maravilhoso, inclusive em parceria aqui também com a Isa Minatel, com a Beth Rodrigues e com a Ivana Moreira, onde a gente traz aqui vários exemplos de relações em família, ambiente corporativo e tal. E eu queria trazer aqui uma reflexão para você. Quando você pensa aí na comunicação, na sua vida pessoal e na sua vida profissional e no seu jogo interno, que tipo de comunicação que você acaba praticando mais? Eu acho que na minha vida profissional, frescobol, com certeza. Na minha vida pessoal, você veja só, né? Eu sou aquela que vou melhor no profissional do que no pessoal, eu tenho que me concentrar mais. Já sei os motivos, mas então digamos que eu jogo mais frescobol na vida profissional. Tênis. Às vezes vem um tênis na vida pessoal aqui, os traumas e as coisas. E no papo interno comigo mesmo, as duas coisas também. Acho que por mais que eu me esforce, às vezes é difícil não brigar comigo, ser mais compassiva comigo mesma, sabe? Porque esse mas jogo eu interno tenho também, aprendido. ele é muito importante, né? Na São as verdade, respostas que a gente- ele é o mais importante. Ele é o mais Porque o importante. tênis do outro só repercute em você se ele pega na tua vulnerabilidade. E aí, né? Se você estiver fortalecido, a crítica do outro, a pergunta ruim do outro, você interpreta de outra forma e lida melhor. Essa que é a essência, preparar pessoas para o efeito vacina, que é como ela lida com as adversidades. E faz toda a diferença, porque eu acredito realmente que a comunicação pode construir tudo e destruir tudo. É o como. E eu tenho me esforçado muito, há muitos anos, para melhorar essa comunicação minha comigo mesma. E é sempre um aprendizado, não é uma coisa tipo, ganhei, agora entendi. Se eu falar, nossa, que isso é só frescobol, é mentira. Mas Não. tá virando bem mais frescobol hoje em dia, já. E acho que é isso. Então, a gente fala muito exatamente que a comunicação frescobol, todos ganham. E é um exercício, né? Então, aqui você já leva também uma bolinha de presente. A bolinha é de tênis, porque ela é reciclada e porque acaba sendo o que a gente mais joga. E aí fica a lembrança de que se você ajustar a bola, quando vem aquela crítica ou quando vem uma fala difícil, você pode ajustar e amaciar a bola e você vê que aquilo se prolonga, né, Vimer? Beleza. E, aproveitando aqui essa nossa conversa deliciosa, você quer deixar uma mensagem, uma dica, uma orientação aqui para os nossos ouvintes? A maioria dos criminosos, quando a gente fala de violência sexual, eles vão chegar nas crianças e até nos adultos pelo afeto. Então, o que eu acredito que é uma boa solução para isso é o afeto, é o respeito por nós mesmos, é o amor verdadeiro, que é esse que direciona, que guia. Então, é sobre afeto, não é sobre violência. É uma violência, mas a discussão precisa ser sobre o afeto, né? Sobre como a gente está sentindo as coisas, sobre que vazios a gente tem. Então, só lembrar disso. A gente acha que alguém vai chegar brigando. Não vai ser assim. Vai ser uma coisa muito sutil ao ponto do seu filho brigar com você porque ele quer aquele amigo.
Sim. Então, é nesse lugar que a gente precisa pensar. Muito Beleza. obrigada. Foi ótimo, né, Vimer? Beleza. Obrigada, querida. Obrigada a Prazer vocês. enorme recebê-la aqui. Meus gatinhos vão amar minha bolinha. Ótimo. Beleza. Obrigada por nos acompanhar em mais um podcast Café com Paz. Acompanhe nossas redes, acompanhe nosso site e a cada 15 dias temos um novo episódio. E indique para os amigos e compartilhe essa informação. Obrigada. Obrigada por ter ouvido o nosso episódio do podcast Café com Paz. Deixe a sua avaliação do podcast e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar em ouvir essas conversas. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site e redes sociais. Você encontrará toda a informação que precisa, assim como a ficha técnica do podcast e nossos contatos.